Tony, muito obrigada pela disponibilidade e não sei se você quer se apresentar, se você pode se apresentar para a gente, né? Para quem está te ouvindo. Na verdade, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de a gente estar cruzando as pontes, mesmo nesse momento de isolamento, de restrição, quando as ruas ficam perigosas, cruzando as pontes é uma maneira de a gente estar se conectando. Então, agradeço demais a iniciativa, parabenizo a iniciativa e agradeço a oportunidade de estar participando desse momento. Acredito muito que a gente precisa criar cada vez mais pontes. A gente tem tido muito muro, muitas bolhas, a gente tem que furar as bolhas, a maneira de fazer essas bolhas conversarem é com pontes. Então, o trabalho que vocês fazem aí é fundamental. Eu só posso agradecer aí a oportunidade de poder estar aí dando uma passada por essa ponte também e dar meu espetáculo aí. Vamos bater esse papo aí. Legal, obrigada, Tony. E me diz uma coisa, você poderia nos contar, então, primeiro, agora abro espaço oficialmente para você, primeiro falar quem é você, né, para que o público saiba, embora eu sei, mas para todo mundo saber quem é o Tony, e depois contar para a gente um pouquinho sobre o Litera Rua, né, o que é o Litera Rua, como surgiu, por que surgiu, o que vocês fazem. Bom, eu sou o Tony C., um rapaz latino-americano que nunca se conformou com a realidade que está aí e com as histórias que contam para a gente. E entre algumas coisas das quais não preferi não atender o script que estava pré-escrito ali para a gente, tem um certo roteiro lá, pré-determinado para aonde a gente pode ir, aonde a gente pode pisar, quais as profissões que a gente pode almejar, se é que tem profissão, se é que tem a vaga de emprego. E eu decidi construir uma história do zero, uma história autêntica, original, cheio de erros, cheio de acerto, mas minha, a minha história, e não assumir nenhum papel que já estava pré-estabelecido do que pode se esperar de uma pessoa negra, pobre, da periferia, sem recurso, e passei a ser um monte de coisa que até então as pessoas da minha classe social, da onde que eu venho, do meu CEP, da minha que se identifica comigo, que tem a mesma origem, não tinha alguns predicados que não eram próprios nossos, do tipo escritor, roteirista, diagramador, produtor. Tudo isso hoje é o que me levou para conhecer o mundo através do papel, da caneta. Então, a partir do momento que eu estava escrevendo a minha história, eu passei a conhecer outras histórias e conhecer um pouco do que está acontecendo no planeta, né? Conectar. Eu lembro, por exemplo, falando disso agora, estou lembrando aqui de uma primeira oportunidade que eu tive, bem rebeldão, moleque com, sei lá, 13, 14, 15 anos, nem sei, mas já faz um tempo já, e vendo um senhor de cabelo grisalho dizendo que o brasileiro precisa de conhecer o Brasil. E eu pensava assim, quem é esse tiozinho aí que está falando esse negócio? É fácil para ele que tem dinheiro falar que o brasileiro tem que conhecer o Brasil. O turismo é uma coisa impensável, uma coisa cara, que não serve para a gente. E eu achei que ele estava viajando porque eu tinha pulado a estação para poder estar ali naquele espaço, naquele lugar, que era um ato festivo, um ato comemorativo, mas um ato solene também na Câmara Municipal de São Paulo. E depois eu fui descobrir quem é esse tiozinho. O nome dele é Aziz Absaber. É o momento para eu me apresentar, e eu estou apresentando um geógrafo que percorreu o Brasil, rascunhou o Brasil com lápis, antes mesmo de existir o Google Street, percorrendo as ruas. Ele já fazia isso com lápis, a gente não tinha nem computador na época, não tinha GPS. E não só conheci ele, mas eu passei a entender um pouco do que ele estava dizendo, porque a minha escrita me levou para conhecer o Brasil, pelo menos um pouco do Brasil. Então é isso, eu comecei a perceber que a gente pode ser o autor da nossa própria história. Então essa é a história que eu fiz. Hoje sou escritor, tenho uma editora, de tanto ouvir não, todo mundo dizia, não, isso aí não é para vocês não, não tem interesse, esse público seu não lê, esse público seu não é consumidor, não tem dinheiro, não compra livro e tal. Eu fui lá e construí a minha própria editora, chama Litera Rua, é um coletivo de autores
com muitos parceiros, enfim. Eu acho que nós estamos num começo ainda de uma história muito bonita que a gente está escrevendo para a gente mesmo. A gente não acatou nenhum outro gênero que já estava pré-determinado para a gente. O drama, a tragédia, estava tudo ali meio que pré-escrito. Mas a gente não assinou embaixo, não. A gente pegou uma folha em branco e foi escrever do zero. E aqui estou, para a gente bater esse papo aí. Não sei se eu expliquei muito, mas é um pouco quem eu sou. Eu prefiro ser essa pessoa, esse camaleão, essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião. Eu sou um pouco essa pessoa aí. Legal, Tony. Obrigada. E que história. Impressionante, assim. Então, mais uma vez, reforçando só o prazer de ter essa oportunidade de conversar com você, né? E você agora, no finzinho, falou rapidamente do Literarua, como um coletivo e uma editora. Se você puder só pincelar um pouquinho melhor para deixar mais nítido, se fosse falar, para além do Tony, né? O Literarua, o que ele... Para que todo mundo entenda exatamente o que é, não sei se você podia... Literarua é uma estratégia de sobrevivência. Quando todas as portas estão fechadas, você ou arromba alguma, ou você cria a sua própria. A Literarua é a porta que nós criamos. Uma porta para onde? Uma porta institucional, uma porta legal. Eu sei que esse nome parece um palavrão difícil e tal, institucional. Mas no final das contas é um CNPJ. Que o CNPJ não constrói nada. Eu tô uma semana atrás assim, eu estava fazendo uma live com jovens roteiristas do cinema e tal, todo mundo cheio de ideias e tal. Eles, nossa, que legal que você tem a Literarua, que tem a Videorua e tal. Eu também quero montar minha produtora. Como que eu faço? Gente, você não começa montando uma produtora, você não começa montando uma empresa. Não é a sala, não é a mesa, não é o computador que vai produzir as ideias, que vai produzir a história. Você tem uma coisa que só o ser humano é capaz de produzir, é cultura, é arte. O computador jamais vai produzir isso, um robô jamais vai produzir isso. O robô vai continuar tirando a gente da linha de trabalho, do trabalho repetitivo. Qualquer coisa mecânica que pode ser repetido, um robô é capaz de fazer. Agora, produzir arte, essa sensibilidade, poder se conectar com as pessoas, dialogar, essa sensibilidade é uma coisa exclusiva de um animal chamado ser humano. E é isso que a Literarua nos permitiu, que a gente conseguisse formalizar essa produção. Então, na prática, o que é? É uma editora que consegue publicar nossos livros. Mas a gente percebeu que não adiantava ter editora. Você precisava de vender. E, aliás, começa vendendo, né? Porque a Literarua surgiu da minha mochila. Minha mochila é a minha primeira livraria. E continua sendo até hoje. Só que a minha livraria virou um prédio, virou um espaço, virou um lugar onde passou a ser uma coisa que é conhecida como livraria. E não é só uma livraria, passa a ser uma biblioteca, passa a ser um espaço de encontro, um centro cultural, também uma produtora de conteúdo, uma oficina e uma fábrica de ideias. Acho que é uma fábrica de sonhos, é um coletivo que a gente se inspirou muito em outros que aconteciam, e eu faço parte dessa primeira geração de autores que se autopublica na periferia. Não sei se é a primeira, mas eu faço parte de uma geração que se autopublica na periferia, passou a se autopublicar na periferia, e eu deixei de ser um autor que se autopublica quando eu comecei a publicar terceiros, e eu passei a ser um editor. Então, é um pouco da contribuição que eu dou para o registro da nossa história. A nossa história precisa ser registrada, precisa ser, ainda mais nesse momento que a gente está de disputa de narrativa extremamente violento, onde as pessoas são... E sempre foi assim. Sempre dizimou as pessoas e nós sempre tivemos no lado mais fraco. A gente precisa de assumir. A gente precisa de assumir a nossa narrativa na história, porque a história é sempre contada do ponto de vista dos vencedores. Então a gente só precisa de fazer essas duas coisas simples: vencer e contar a nossa história, porque sempre é o vencedor que conta a história. A Literarua serve para isso. Eu estou explicando sobre a Literarua e o contexto dela é esse. A Literarua serve para a gente vencer e contar a nossa história.
E me diz uma coisa, Tony, nesse processo, né, vocês passaram pela NIP no ano passado, e o que a NIP significou para você, para vocês no Litera Rua, né? O que foi isso? A NIP, o processo da NIP, o processo de aceleração de empreendedorismo de impacto, né, significou para a gente uma boia no meio do mar revolto. A gente estava a ponto de se afogar e chegou uma mão, uma boia que deu uma sobrevida e nos salvou. É uma chance da gente poder seguir mantendo a nossa missão. A ANIP fez isso para a gente. O processo com a banca, com a Artemisia, com a FGV, não deu uma perspectiva para mim estar aqui hoje, vivo, contando essa história aqui para você. Se é uma história bonita, a gente tem um herói, a ANIP é um herói para a gente. Não é o único, a gente tem muitos heróis que nos estenderam a mão em momentos complicados, mas a ANIP, sem dúvida, foi um ponto ponto de virada é o termo técnico de uma narrativa, né? Numa estrutura, num storytelling, né? Numa estrutura narrativa. Mas eu não quero usar um termo técnico. Eu preferia usar um termo mais fofinho, do tipo um anjo da guarda. Foi esse anjo da guarda assim, que chegou no momento que a gente mais precisava e deu aquele empurrãozinho que faz a diferença entre você cair no precipício e se salvar. Elas não salvou. Qual a sua visão sobre a relevância dos negócios de impacto da periferia no atual contexto socioeconômico do Brasil? É oxigênio para quem precisa respirar. É o verdadeiro respirador da sociedade brasileira, são esses negócios de impacto. Então, da mesma forma que eu digo que a NIP foi um personagem fundamental na nossa história, é fundamental que a gente tenha essas ações diretas. E às vezes é uma ação assistencialista, que eu tenho lá minhas críticas, que eu acho insuficiente, que eu acho pontual, que eu acho que a gente não está fazendo o que a gente precisa fazer, a gente está apagando incêndio com um balde d'água, enquanto a gente precisa de ter um Estado forte para fazer isso. Então, e o problema não está de quem está com um balde d'água salvando ali, apagando incêndio. Não é aí que está o problema. O problema está de quem está represando uma massa imensa de água e poderia estar... aliás, na verdade, a gente não deveria nem estar no meio de um incêndio. Então, eu tenho uma visão um pouco mais... Já que você pediu minha visão é, inclusive, pessimista em perceber que até o incêndio é criado de maneira bastante maldosa. E a gente está no meio do incêndio e nós, como somos seres humanos, e nós, como somos solidários, e nós, como não desistimos nunca, e nós, como temos um coração do tamanho do país, a gente está um estendendo a mão para o outro. Então, às vezes, uma conversa dessa pode salvar muita vida. Às vezes, uma carta salva uma pessoa, uma ligação, um toque, um livro. É isso que eu percebo. A gente trocou o nome da Litera Rua nesse momento. Quando a gente viu que a rua era um lugar não seguro para as pessoas frequentarem, a gente deixou de ser Litera Rua para se transformar em Litera Casa. Fique em casa, se possível. Porque só fique em casa também é uma miopia. Eu sou míope, eu posso falar disso sem estar falando de terceiro, estou falando de mim, mas eu estou falando de não perceber, não se dar conta que é um privilégio, como a gente estava falando aqui antes, é um privilégio quem pode lidar com ideias e trabalhar de casa, e mesmo assim a barra é pesadíssima. Agora, e quem precisa pegar essa maldita condução todo dia? É uma coisa extremamente... você lançar as pessoas para um processo de suicídio. Então, as pessoas estão passando por esse processo diariamente para poder trazer um pão para dentro de casa. Então, ela tem uma decisão. Ela pode morrer de fome, ela pode morrer tentando salvar as férias do dia. Então, se a gente puder estender a mão para esses heróis nossos, e a gente percebeu que o livro é esse lugar, essa missão é nossa,
e cada vez a gente se agarra com mais propriedade dessa missão, tentando manter o máximo possível de segurança. Nosso pessoal está trabalhando à medida do possível de maneira remota, tal. Mas a gente mantém a nossa missão de pé, de levar esse abraço, esse acolhimento, essa palavra, essa força, essa energia para as pessoas, para que elas fiquem bem, fiquem vivas, se mantenham vivas, se mantenham alimentadas, porque a gente não precisa só de alimento para a barriga, a gente precisa de alimento também para o cérebro e para a alma. E aí tem uma parte dessa missão que é nossa também, e a gente não vai abrir mão dela. A gente fez isso em outros momentos, também foi em situação de guerra. A gente segue nesse momento de guerra, mantendo a nossa missão em dia. Minha próxima pergunta para você já adiantou um pouco, como é que vocês estão fazendo, né? Agora para seguir com o negócio de vocês, com a pandemia do coronavírus, e como é que está sendo esse momento atual? Eu sei que você já falou um pouquinho que mudou do Litera Rua para Litera Casa, mas se você puder contar um pouco para a gente como é que vocês estão fazendo? Nossas medidas foram essa. A primeira, antes de tudo, foi de tentar manter o máximo possível, até onde é possível, a segurança da vida. Então, nossa maior preocupação nesse momento é de preservação da vida e manter as pessoas trabalhando remotamente, por mais que isso também implique em arranjos, sacrifícios e ajustes. Então, o máximo possível. A gente tenta e consegue atender os pedidos, manter em ordem, manter em dia os pedidos com uma baixa exposição, porque a livraria está fechada, a gente está atendendo apenas os pedidos pela internet, e tem convênio com o correio, então tem uma série de facilidades que a gente não fica tão vulnerável, não dependemos de transporte público, não dependemos de uma exposição muito grande com muita gente, a gente tem contato muito pontual ali com o fornecedor e com o entregador e tal, e esses também são batalhadores, essas pessoas que estão nas motos, nos caminhões e tal, é isso que não tem deixado o nosso país parar nesse momento. E que mais eu posso dizer para você? E que as pessoas, nesse momento, percebem, se dão conta da função original, porque não mudou, é a mesma. O livro continua sendo um livro, mas era uma coisa esquecida, empoeirado ali na prateleira, e as pessoas começam a se dar conta. Peraí, mas mesmo que eu não pague a internet, mesmo que eu não que cortem a minha luz, mesmo que eu não possa estar circulando pelas ruas e tal, mesmo que eu não utilize aparelho eletrônico, ainda assim eu posso ter uma atividade cultural, de entretenimento, de informação, de conexão com o mundo que é segura, que é possível, que é barata, porque é uma mentira. Eu ia falar um mito, mas é uma mentira. A gente não pode se enganar. É uma mentira que o livro é caro. É a arte acessível para a gente. Tem livro que você compra livro por R$1. Você pode pegar livro emprestado. O livro hoje é uma sucata que um livro pode passar de uma pessoa para outra. Ele não tem prazo de validade. Ou seja, é a cultura acessível nesse momento. Então a gente segue nossa missão do ponto de vista meramente de negócio. A gente não pode dizer que a gente está num mau momento. Eu posso dizer o contrário, que as pessoas vão percebendo a necessidade do livro e a gente vive um momento de redescoberta do livro. Então, a gente cumpre a nossa missão ao mesmo tempo que a gente cria condições de sobrevivência. Então, a estratégia de sobrevivência, a Litera Rua continua sendo o que sempre foi desde o primeiro dia, como essa articuladora de almas, de ideias, de vidas e de sonhos. A gente continua sendo a mesma coisa que a gente sempre foi. A gente muda o nome para manter a nossa missão. Bom, e Tony, se você pudesse deixar uma mensagem para os outros NIPs, né, negócios de impacto da periferia, o que você falaria para eles? Tem que perceber que a gente não está correndo aqui 10 metros, isso aqui é uma maratona longa. Então, para a gente ter fôlego lá no final, a gente precisa ter bastante tranquilidade, pensar bem, porque para cada uma dessas coisas que eu fui falando, de alterar o nome, a gente encaminhou o livro para uma série de pessoas com uma carta e percebeu o impacto que tem isso
porque correio ultimamente só tem trazido boleto para a gente. Chegar com uma carta, dizendo um oi, que você está bem, como que você está, é uma coisa que faz uma diferença. Então, o que eu posso dizer para as pessoas? Que a gente tem que ter, pera lá, que devagar também é pressa. A gente tem que pensar bem no que a gente vai fazer, porque, como eu estava dizendo, para cada uma dessas medidas a gente planejou bastante e continua planejando. Tony, só uma coisa, você poderia indicar um livro para gente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Eu achei que você não ia perguntar, eu só vim aqui para isso. Eu vou indicar, tá aqui na mão. Ó. Aqui, ó, Racismo Estrutural, Silvio de Almeida. Nós vivemos um momento bastante singular na nossa história, não só porque a gente vive, pelo menos é a minha primeira pandemia, não sei a de vocês, mas é a minha primeira, e tudo é muito novo, né? Então esse mundo novo descortina uma série de novos desafios e descortina uma série de novas não, das velhas armadilhas. Então existe uma série de armadilhas que já estavam aí e a gente descortina a partir de um vírus que não é o vírus que é racista, é a sociedade que é racista e o vírus só revela e só traz isso à tona. Então o Silvio Almeida traz uma contribuição fundamental em dizer não é a pessoa que é racista, porque de certo modo racista todos nós somos no momento que a gente vive numa sociedade extremamente racista e a estrutura é racista, nos coloca numa situação da qual a gente nem é visto como ser humano e muitas vezes a gente acaba reproduzindo umas coisas que no final das contas só abrevia a nossa vida, diminui as oportunidades e não nos considera como ser humano. A gente sequer é tratado como ser humano. Então tá aqui a dica. Melhor do que me ouvir é ver, é ler. Silvio Almeida arrebentou no Roda Viva e arrebenta aqui no livro com essa contribuição dele. Eu vejo mais a possibilidade, a oportunidade que a gente está conversando aqui foi muito bom. Eu não sei se tem mais pergunta, mas eu já quero agradecer desde já porque eu gostei muito. Foi legal essa troca de ideia. Tony, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de, enfim, de te ouvir, né, de poder conversar com você, desse pequeno tempo que a gente passou, mas que eu aprendi muito. Você traz uma sabedoria que é muito grande, assim, e traz uma série de reflexões que eu acho que são fundamentais nesse momento, não só para mim, mas acho que para todos, assim. E só agradecimento mesmo, de verdade. Obrigada.